E hoje eu faço a seguinte pergunta para vocês: a CLT exige alternância de critérios em promoções? Antes de responder para vocês essa pergunta, eu vou explicar um pouquinho sobre a equiparação salarial, porque esta pergunta ela está intrinsecamente ligada a este tema equiparação salarial. E eu já começo fazendo uma outra pergunta para vocês. O que é equiparação salarial? Eu vou ler para vocês um conceito que o professor Maurício Godinho Delgado ele traz para nós. Abre aspas. Equiparação salarial é a figura jurídica mediante a qual se assegura ao trabalhador idêntico salário ao do colega perante o qual tem exercido simultaneamente função idêntica na mesma localidade para o mesmo empregador. Então, a equiparação salarial, se eu pudesse resumir para vocês, eu resumiria da seguinte forma, que ela é a igualdade de salário independente e sem distinção de cor, raça, credo, religião, de gênero. Então, se as pessoas, homem ou mulher, trabalhem na mesma empresa, da mesma localidade e exerçam a mesma função, eles têm direito a receber o mesmo salário. Perfeito? Agora eu vou trazer para vocês aqui o seguinte: espécies de equiparação salarial. Nós temos 3 espécies de equiparação salarial. Eu vou começar falando pela equiparação salarial por analogia, que vem descrita no artigo 358 da CLT. Eu vou ler para vocês aqui esse dispositivo. Nenhuma empresa, ainda que não sujeita à proporcionalidade, poderá pagar a brasileiro que exerça função análoga a juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a que é exercida por estrangeiro a seu serviço, salário inferior ao deste, excetuando-se os seguintes casos. Então, depois a CLT ela coloca algumas exceções nas quais pode haver distinção salarial. Mas vejam, em sentido do necessário, o que dispõe esse artigo 358? Ele dispõe que o empregado brasileiro que exerça a mesma função, a mesma atividade de um estrangeiro, ele tem direito a receber o mesmo salário. Mas vejam, o que vocês precisam ter em mente aqui com relação a esse dispositivo é o seguinte, que ele foi elaborado numa outra época. Então, os valores que existiam naquela época, eles não foram recepcionados pela Constituição de 88. Então, muitos autores, eles entendem e defendem de que o artigo 358 da CLT, ele não foi recepcionado pela nova Constituição Federal, a Constituição Federal de 88, principalmente em razão dos artigos 3º, inciso 4 e o 5º caput, inciso 1º da Constituição Federal. Só que na época, o escopo do artigo 358 da CLT era a fixação de um sistema de cotas, que se chamou na época Lei dos 2/3. O que era a Lei dos 2/3? Tinha que haver para cada um estrangeiro, 2 brasileiros trabalhando na mesma empresa. E isso ocorreu por quê? Pelo fato de que a CLT ela foi escrita justamente durante a Segunda Guerra Mundial e o Brasil ele foi um palco de atração de imigrantes para trabalharem aqui. Então, naquela época, este artigo até dava um embasamento para as preocupações que reinavam na época. Mas hoje, com o advento da nova Constituição Federal, este artigo, há muitas vozes entendem que ele não foi recepcionado. Mas nós temos também entendimentos de que o artigo 358 ele foi sim recepcionado pela Constituição Federal. E eu vou deixar na descrição desse vídeo um número de recurso de revista que ele tem esse entendimento de que o artigo 358 foi sim recepcionado pela Constituição Federal, tá bom? Agora eu vou trazer para vocês aqui a equiparação salarial por equivalência. Ela vem disposta no artigo 460 da CLT, que dispõe o seguinte: na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante. Mas
conforme ensinamentos do professor Sérgio Pinto Martins, não se trata de uma equiparação salarial, que é prevista somente no artigo 461 da CLT, que eu vou falar mais adiante. Mas é uma forma do quê? De arbitrar o salário do empregado se não houver prova do seu valor ou se ele não foi estipulado. Então, significa o quê? Que sem estipulação salarial ou a prova do recebimento do seu valor, a lei vai permitir que o empregado receba um salário igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer o mesmo serviço, por equivalente ou se for ou o valor que for habitualmente pago para serviço igual. Só que nós temos entendimento de alguns autores que existe sim a equiparação salarial por equivalência. E um deles é o professor Maurício Chiavi. Eu vou ler para vocês um trecho do que ele diz, defendendo a existência da equiparação por equivalência. Não obstante, a doutrina majoritária e a jurisprudência não têm reconhecido a equiparação salarial por equivalência, argumentando que a incidência do presente dispositivo se dá em caso de salário não estipulado e que a equiparação salarial fixada na CLT é por identidade, artigo 461 da CLT. De nossa parte, a razão está com o professor Magano, pois, ainda que o salário já tenha sido estipulado, se o empregado mudou de função e não existe previsão salarial para a nova função, o juiz poderá habitar o salário considerando uma função equivalente ou semelhante existente na empresa ou fora dela. Então, o professor Maurício Chiavi, ele entende que existe sim a equiparação salarial por equivalência, tá bom? E agora nós vamos para a última modalidade de equiparação salarial, que é a equiparação salarial por identidade. E eu aproveito aqui para dizer para vocês o seguinte: se vocês querem adquirir conhecimento, se vocês querem entender mais sobre esse instituto da equiparação salarial, eu tenho um e-book que trata sobre o Instituto da Equiparação Salarial. Nesse meu e-book eu discorro tudo sobre equiparação salarial, se existe equiparação salarial por identidade, a equiparação salarial entre funcionários públicos, se existe, se não existe, se há possibilidade de equiparação salarial de funcionários de empresa pública, empresa de sociedade de economia mista. Eu trago para vocês exemplos práticos, eu falo sobre acúmulo de funções, desvio de função. Então, é um e-book completo e ele está atualizado com a Lei 14.611 de 2023, que alterou profundamente alguns dispositivos da CLT, principalmente o artigo 461. Então, se você quer investir no seu conhecimento, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu e-book. Voltando. Por último, o artigo 461, ele trata da equiparação por identidade. E o que dispõe o artigo 461? Sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Só que, vejam só, as empresas elas acabam adotando alguns critérios para promoção. Perfeito? E aí, dentre eles estão o quê? Os critérios de merecimento e antiguidade. E a pergunta que eu fiz para vocês lá no início foi a seguinte: a CLT ela exige alternância de critérios em promoções? Eu vou responder lendo para vocês dois dispositivos. O primeiro deles é o parágrafo 2º do artigo 461 da CLT. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. E nós temos o parágrafo 3º, que dispõe o seguinte: no caso do parágrafo 2º deste artigo, ou seja, quando o empregador tiver pessoal organizada em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna ou negociação coletiva, plano de cargos e salários, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou
por apenas um destes critérios dentro de cada categoria profissional. Então, aqui eu respondo a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. A CLT, ela exige alternância de critérios e promoções? Não. A CLT, ela não exige a alternância de critério em promoções. Então, havendo quadro de carreira ou plano de cargos e salário, as promoções elas poderão ser feitas de que forma? Por apenas um dos parâmetros de antiguidade ou de merecimento, ou de forma cumulativa, merecimento e antiguidade, ou antiguidade e merecimento. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido essa parte de promoções, de critérios de promoções da CLT. A CLT, repito, ela não exige a alternância de critérios em promoções, mas, vejam só, tem que ter um dos critérios. O critério por antiguidade ou por merecimento, ou os dois. Critério e antiguidade e merecimento. Tá bom? Não pode existir uma alternância. Por exemplo, a empresa ela fala, olha, aqui o critério para promoção vai ser por merecimento ou por antiguidade. Não. Tem que ser o seguinte, o critério de promoções será da seguinte forma, merecimento e antiguidade. Ou antiguidade e merecimento. Ou só antiguidade. Ou só merecimento. Perfeito? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aula.